UERJ Entrevista. Temas atuais comentados por professores e pesquisadores. Um espaço para reflexão sobre o nosso dia a dia. A inteligência artificial tem se tornado cada vez mais presente no dia a dia da população mundial. IA, como é conhecida, tem sido utilizada pelo público leigo por meio de bots como o ChatGPT, que cria textos a partir de palavras-chave, ou aplicativos que simulam seus futuros filhos a partir de fotos, por exemplo. No entanto, apesar de sua aproximação, pouco se sabe ainda sobre a utilização da inteligência artificial em determinados âmbitos da nossa rotina. A fim de saber um pouco mais sobre o uso da IA na saúde, chamamos Carla Figueiredo para conversar conosco. Carla Figueiredo atua há quase 30 anos na área de Machine Learning e Inteligência Artificial. É doutora em Sistemas de Computação pela PUC-Rio e professora dos programas de pós-graduação em Ciências Computacionais e de Telemedicina e Telesaúde da UERJ. Além disso, é coordenadora do Laboratório de Avaliação, Tecnologia Social e Inovação, o LATESE, e vice-coordenadora do Centro de IA do Estado do Rio de Janeiro. Eu sou Matheus Marques e este é o UERJ Entrevista. Professora Carla Figueiredo, obrigado por aceitar o nosso convite. Eu que agradeço a oportunidade. Professora, para iniciar o nosso bate-papo, a senhora poderia nos explicar exatamente o que é a tecnologia de inteligência artificial e o processo de aprendizagem das máquinas? Como ela funciona? É realmente superficial porque isso demandaria um pouco mais de tempo. Mas a tecnologia de inteligência artificial, ela é um campo da ciência da computação e ela busca criar sistemas que são capazes de atuar no mundo real como se fossem pessoas, né? A ideia é reproduzir através de sistemas a capacidade humana de inferir, de aprender, de predizer coisas que acontecem ao nosso redor, né? Claro, o contexto aqui parece ser a rotina normal das pessoas, mas essa área, ela já vem sendo explorada há algum tempo, inclusive no Brasil, por várias empresas. Para o grande público geral, né, para a sociedade de forma geral, isso ainda está engatinhando. O objetivo da IA é tornar esses sistemas, que normalmente funcionam a partir de informação, dado, e realizar esse processo, né, em cima desses dados de forma autônoma, imitando, obviamente, o comportamento humano inteligente, sendo capaz de raciocinar, inferir, predizer, aprender, propriamente dito. E existem alguns modelos para serem usados no dia a dia, né, vamos dizer assim. A gente, basicamente, de uma forma muito grosseira, podia dizer que a gente divide esses algoritmos como algoritmos de aprendizado supervisionado, que exigem rotulagem, algoritmos de aprendizado não supervisionado e algoritmos que a gente chama de semi-supervisionados. Então, eles têm naturezas diferentes, com propósitos diferentes. Professora, a partir da oferta de dados que a inteligência artificial utiliza para se automatizar, foram possíveis diversos desenvolvimentos e inovações no âmbito da saúde. Como o Machine Learning pode aprimorar esse meio? Bom, de muitas e diversas maneiras, mas eu posso adiantar que isso já vem ocorrendo. Há muitas pesquisas sendo feitas fora do Brasil e dentro do Brasil também. Obviamente, a área de saúde talvez tenha sido a mais difícil, obviamente porque ela é mais sensível, né? Envolve um monte de protocolos de ética, de segurança, que são fundamentais. A gente não pode abrir mão disso, de verdade. Mas ela já vem ocorrendo. Eu mesmo sou coordenadora de um projeto de saúde para IA, né, usando IA, e realmente, assim, existem muitas oportunidades que se poderia usar Machine Learning, que seria o termo mais adequado. IA é um termo um pouco abrangente, né? A Machine Learning é uma parte da IA, que é de fato tudo que você viu de manchete na sua vida é Machine Learning, que é uma sub-área de IA. IA é dentro de um âmbito muito maior, né? Bom, então assim, para saúde, né, existem muitas iniciativas interessantes, desde a área de microbiologia, parte de pesquisa em bases ômicas, né, genômica de forma geral, e isso vem sendo
sendo muito importante, né? Porque apoia as decisões e tudo que é feito dentro da área da medicina pode ser apoiado com modelos assim. Por exemplo, né? Diagnóstico médico, né? Imagina que você tenha uma base de dados com todo o seu histórico de saúde. E a partir desse histórico de saúde e aquilo que acontece no momento em que você vai fazer uma consulta, o médico levasse em consideração e tivesse uma coleção de informação de tudo que já aconteceu com outras pessoas parecidas com você, por exemplo. E isso pudesse ajudar ele a inferir ou a verificar possibilidades de sintomas que, por exemplo, você não tenha revelado. Pode estimular ele a perguntar e a lembrar de aspectos que sejam relevantes e importantes para adequar um melhor tratamento para você, por exemplo, né? Isso é clássico. Eu poderia dar um outro exemplo que foi muito comum, né, na Covid, como trabalhos que quase que inundaram, né, as redes sociais, aí todo mundo falava sobre isso, de triagem, né? Então, quando a pessoa procurava um ambiente de saúde, muitas vezes, em função das características de sinais, sintomas, né, e, enfim, comorbidades, isso podia ser usado para orientar os médicos a definir se era um caso de internação ou não, por exemplo. Levando em consideração que não dá para saber o que ia acontecer depois que essa pessoa fosse internada, né? Quantas outras pessoas, eventualmente com estados mais graves, poderiam chegar. Então, assim, essa dificuldade, né, com a quantidade de recurso, ela tornou, né, acho que o processo de auxílio, né, da saúde, pelos profissionais, obviamente, da saúde, um pouco estressante também, né? Porque foi algo que talvez a gente não tenha visto nos últimos tempos, né? Principalmente as pessoas mais jovens, né? Não ocorreu isso no Brasil, especificamente, né? Já que a gente está falando aqui do Brasil. Mas isso a gente pode estender para o mundo todo. Não foi uma característica brasileira, né? O mundo todo passou por um período de tempo que foi bastante estressante na tomada de decisão. Com a pandemia de Covid-19, muitas tarefas necessitaram ser automatizadas para agilizar diagnósticos e pesquisas. Como isso impactou a utilização de IAs? Olha, o que acontece? Especificamente a Covid, né? Ela não... Eu dei um exemplo de triagem, posso te dar um exemplo de diagnóstico, né? Mas existem outras perspectivas, né? Por exemplo, foi usada para avaliar subnotificação. Então, tem um trabalho que foi publicado, inclusive, que é interessante porque o objetivo era avaliar a quantidade de pessoas subnotificadas na população, ou seja, de pessoas que não foram de fato notificadas pelo sistema, indicando que aquela pessoa teve Covid, ou potencialmente, né, com a doença, porque elas não procuraram o ambiente de saúde, né? Então, essa contabilidade que foi feita oficialmente, né, é função das pessoas que foram notificadas, mas um grupo de pesquisa ao qual eu estava associada desenvolveu, logo no início da pandemia, um modelo para avaliar ou inferir a quantidade de subnotificados com Covid-19. Posso acrescentar também que existem modelos específicos para fazer, por exemplo, predição de pandemia, predição de consequências da pandemia. Modelos que poderiam avaliar o processo evolutivo e de determinadas decisões, como, por exemplo, isolamento. Uma outra questão que eu acho que é importante e que a machine learning, obviamente, ajudou nesse sentido, não é só na capacidade de avaliar a quantidade de pessoas que poderiam ter Covid naquele momento, mas avaliar consequências de isolamentos, por exemplo, né? Modelos matemáticos que foram hibridizados com modelos de machine learning, algoritmos de machine learning, e que foi positivo, né? E que ajudou a melhorar a qualidade dessa predição para que as decisões pudessem melhor serem tomadas, né, e o planejamento também pudesse acontecer. Então, ela está muito associada não só a um processo imediato, mas também ao planejamento, que é fundamental. Posso acrescentar uma outra ideia na área de saúde, que não é diretamente com o paciente, mas é com a área de recursos humanos e materiais, né? Então, hoje a gente conhece no Brasil as filas de hospitais. É clássico. Então, eu, por acaso, ajudo a coordenar um projeto, SUS-FAPERJ, para otimização de filas de hospitais. O objetivo é levar em consideração todas as características dos pacientes, idade, comorbidades, a doença propriamente dita que ele precisa tratar, o tempo de fila que ele já pode ter e, em contrapartida, todos os recursos materiais e humanos que estariam disponíveis para a população. Então, o objetivo é conciliar a demanda com a oferta dos recursos humanos e materiais e construir ou definir uma fila ótima que seria consumida num tempo menor do que a fila cronológica, se ela fosse, obviamente, um de cada vez, né? Exatamente como é o conceito da fila, né? O primeiro, o segundo, o terceiro e o quarto.
Enfim, então essa é uma outra atividade que às vezes a gente, quando fala de saúde, a gente só pensa no paciente diretamente. Esse, por exemplo, é um projeto que está relacionado a planejamento e a avaliação dos recursos humanos e materiais que existem e como é que eles podem ser geridos, acrescentados, modificados, com investimento, por exemplo, para que essa fila ela seja consumida num tempo mais curto. Ou seja, esse é um outro exemplo de machine learning que também é para a área da saúde, mas é mais voltado para a área de gestão, né? Gestão da saúde. Professora Carla, como é o trabalho que vocês realizam no Latese? De que forma suas pesquisas buscam otimizar o estudo sobre inteligência artificial? Normalmente, a gente não fala otimizar o estudo na área de inteligência artificial, mas essa sua fala, na realidade, ela remete a uma área que vem sendo desenvolvida nos últimos tempos e, obviamente, existem alguns alunos envolvidos, né, nessa pesquisa, que é uma área que, na realidade, busca automatizar a criação de arquiteturas, de modelos que são desenvolvidos para o uso dentro de previsão, de classificação. Então, literalmente estou dizendo para você que hoje se emprega, né, tempo e recurso para desenvolver modelos que vão atuar na sociedade, na área da saúde ou em qualquer área, sem a intervenção humana. Eu estou dizendo que sintonizar um modelo que vai atuar naquilo que vocês vulgarmente chamam aí, de forma geral, de inteligência artificial, essa forma de modelar, ela é custosa, né? Principalmente com os dados que a gente chama de não estruturados, ou seja, imagens, textos, áudios, vídeos. E por isso, né, ter um outro algoritmo que atua de forma, eu não diria coadjuvante, né? Porque ele rivaliza ali como atividade principal, mas para sintonizar o melhor modelo que vai trazer o melhor resultado, é uma das áreas de atuação que a gente vem investindo nos últimos anos, né? No Brasil também. Uma outra área é justamente baseada nesse contexto que eu mencionei, que é o fato de você ter dados com formatos diferentes. Então, quando você tem uma planilha, por exemplo, uma planilha Excel imensa, grande, com dados que a gente chama de estruturados, eles foram, na realidade, a primeira leva de trabalhos que foram desenvolvidos nessa área, né? Na área de machine learning. E aí, com o passar do tempo, outros tipos de dados foram incorporados, aqueles que eu chamei de não estruturados, ou seja, imagens, áudios, textos, são mais difíceis de trabalhar. E aí, o que hoje vem acontecendo é uma fusão dessas informações. Ou seja, ao invés de eu ter sistemas separados para tratar esses assuntos, eu posso reunir num único sistema dados com essas origens diferentes, origem no sentido da natureza do tipo de dado. E aí, por exemplo, na área da saúde, eu podia levar em consideração o seu prontuário, eu podia levar em consideração imagens que você teria disponíveis, a radiologia, por exemplo, né? Eu poderia levar em consideração exames de laboratório, né? Exames laboratoriais, que são dados estruturados. Então, seria essa confluência, essa fusão de informação. Também hoje existe uma área que visa conjugar esses dados de forma a maximizar o retorno geral, né? O resultado geral. Atualmente, temos visto uma maior inclusão do termo inteligência artificial no vocabulário popular, já que essa tecnologia tem sido cada vez mais utilizada no dia a dia da sociedade. No entanto, há ainda um meio cercando as IAs, principalmente ao se tratar de controle de dados e falta de privacidade. Quais a senhora diria que são os pontos positivos e negativos dessa tecnologia? Olha, você tocou num assunto fundamental, que é o que vem sendo, né, construído, que é uma regulamentação para o uso da inteligência artificial. Claro, tem uma parte fundamental, que é ética, no uso dessa tecnologia, da segurança do dado, da informação. Eu acho que tudo isso, na realidade, está nos obrigando a pensar em como usar e como tratar isso. Como eu mencionei antes, eu atuo nessa área há bastante tempo e, na realidade, a maior parte dos trabalhos que a gente realizou foi voltado para empresas, para negócios, para dados, seja na área de petróleo, energia elétrica, robótica. Então, esse dado, ele é menos sensível, é mais sensível do ponto de vista do negócio, né? Então, a empresa não quer, obviamente, abrir o seu dado porque ela ganha dinheiro com esse dado. Então, obviamente, a gente assina acordos, né, sigilos, NDAs e tal.
Então, não havia tanto problema, né? No momento em que essa área, né, de machine learning começou a se estabelecer na área da saúde, eu acho que ela foi basicamente a última fronteira, né? Porque justamente é sensível, ela começou a suscitar na sociedade isso que você mencionou, ou seja, nossa, o que eu tenho que temer, né? Como é que eu tenho que me colocar? E eu acho que é totalmente pertinente. E eu entendo que hoje existem alguns grupos, eu conheço algumas pessoas e de certa forma, me relaciono com elas em atividade na área de machine learning, mas elas estão certamente preocupadas e isso é fundamental, né? Para que essa forma, né, o processo, o pipeline e todas as informações de coleta do dado, né, ela tenha toda a autorização necessária para que esse dado possa ser usado para se desenvolver uma solução que pode beneficiar todos, né, de forma positiva. Então, ela tem um lado que é frágil, que se ele for corretamente conduzido, organizado, até do ponto legislativo, que também é fundamental, vai tornar o processo menos doloroso para todos, porque, de fato, não tem volta. É algo que a gente vai passar a ter que conviver e tentar sermos, de fato, inteligentes, humanamente falando, e tentar tirar o melhor proveito que essa tecnologia pode trazer para a gente. É o uso com inteligência da inteligência artificial. Professora Carla Figueiredo, muito obrigado pela sua participação. Eu que agradeço. No UERJ Entrevista de hoje, conversamos com Carla Figueiredo sobre inteligência artificial na saúde. Fique ligado no UERJ Entrevista e acompanhe a Rádio UERJ em cte.uerj.br/Rádio UERJ e nas principais plataformas de podcast. UERJ Entrevista. Produção Rádio UERJ. Realização Centro de Tecnologia Educacional, CTE.